Olá amigos especuladores, aqui quem está falando é o Dr. Marcos e eu gostaria de fazer um comentário sobre lojas americanas Lame 4 sobre o dia 14 de janeiro de 2013. O papel tem apresentado desde 2012 um rally bastante considerável, né? Nós vamos fazer uma média de cálculo aqui, ó. Temos aproximadamente aí 60% de alta, né, durante todo esse período. E é interessante destacar que tem sido relevante, né, média exponencial de 50 períodos como uma bela referência de suporte, ou seja, todas as vezes que ela foi testada, o ativo se manteve acima ou então se aproximou da média e retomou a sua forte tendência de alta. No entanto, aqui em 2013, o papel novamente chegou a tocar a média de 50 aqui e perdeu. Fez inclusive um fechamento abaixo, coincidindo inclusive com a perda da mínima aqui, ó, dessa região, que seria inclusive até uma posição de stop, né, de zerar a posição, em virtude aqui está se iniciando aqui uma reversão, né, do padrão de alta. No entanto, no dia seguinte veio com uma barra positiva, bastante considerável, né? Vamos analisar aqui, ó, subiu 4,44%, depois de uma outra barra positiva de 1,2%, e depois voltou a cair. Tudo bem, subir e descer é normal, mas o ativo volta novamente, uma zona perigosa, média de 50. Fechou exatamente na região da média. O que isso desperta de preocupação? Se realmente a tendência for o papel se manter abaixo dessa média, eu acredito sim numa correção boa. E o papel pode cair bastante, pode buscar aqui esses 16,30, 16,34, ou pode vir até aqui embaixo, aqui nos 15,15. Então, isso tudo aqui pode acontecer. É interessante destacar também que, apesar de toda essa tendência de alta, né, às vezes as pessoas ficam imaginando, pô, qual seria o objetivo? Vai subir até quando? Então, a projeção aqui que eu tinha feito, né, inclusive até de um posicionamento com relação a rompimentos de ondas, né, que seria essa região daqui, que eu considero interessantíssima, porque foi aqui que o papel ganhou força, né? O papel subiu aqui, caiu, fez esse rompimento aqui, que foi um rompimento que deu força no papel. Inclusive aqui, você pode até observar o OBV nessa região aqui, dá o aval, né? Seria um aval de compra que esse movimento estava começando a ganhar força. O papel sobe, corrige o normal, né? E começa a andar, se desenvolver acima da média de 50, inclusive outras médias também importantes, né? Como média de 72, 144, médias mais longas. O papel começa a realmente ganhar força. E você pode notar que pelo ABV, esse período inteiro, ele se mantém em cima de uma média de 20 do ABV. Esse período inteiro desse rally de alta, aqui ele perdeu, mas voltou a ficar acima do ABV. Aí chegou aqui, tipo assim, ficou lá na dúvida, na fronteira, voltou para cima. Até que aqui o ativo cai e se mantém. Ou seja, ele perdeu uma referência de OBV com média de 20 de um grande período, que eu fiz uma contagem de aproximadamente um pouco mais de 170 dias, se mantendo nesse padrão aqui, e agora esse padrão é perdido, tá? Isso é uma preocupação que eu tenho com relação ao papel, que me deixa em dúvida se isso aqui vai ser uma região
de suporte para voltar a subir, isso aqui vai ser uma região que vai fazer um pivô para baixo e vai buscar regiões um pouco mais extremas, 16,40, 14,40. Tudo isso pode acontecer, ou até mesmo testar o canal, né? Seria o mínimo que a gente pode esperar, de repente fazer um teste de canal. E se realmente a tendência for para se transformar em tendência baixista, pode até cair até em gap aqui, né, na perda desse canal. Outro dado interessante aqui, ó, semanal, a gente percebe isso, né? Parece que ele encontrou objetivo, fez topo, voltou e se mantém em suporte numa média de 9. E dá uma certa tendência no papel, né? De pelo menos você consegue respirar acreditando que a tendência dele é de alta e que nesse sobe e desce tudo pode se acertar no sentido de valorização do ativo. Mas hoje já dá para ver que ele fechou abaixo dessa média. A média já começa a ficar reta, levemente curvada para baixo. Preocupação se acentua também pelo lado semanal. Outra coisa até interessante é que um indicador que eu desenvolvi, ele geralmente eu uso ele para ser acionado no gráfico semanal. Ele me deu uma compra por volta dessa região aqui no semanal e me deu venda aqui nessa região aqui, nesse candle preto aqui, no meio do candle me deu a venda. E eu achei interessante, falei assim, pô, será que a alta vai acabar? Aí quando eu puxei a Fibo, realmente fiquei um pouco preocupado com a situação. A gente poderia estar vislumbrando aí de uma reversão de tendência, ou sei lá, até para corrigir, pagar mais força para voltar, romper os 20, ou então voltar para o lenga-lenga, né? E é interessante também, se eu for ver aqui pelo lado semanal, a referência de OBV está muito próximo da linha, que me sugere. A gente não é nem difícil observar que quando ele rompeu aqui a média de 20 OBV, foi um belo rally. Você pode ver aqui até como referência, o primeiro candle desse rompimento foi de 10%. Então isso daqui é uma referência fantástica para você se guiar aqui. E ele começa a se aproximar. Eu vejo assim, essa semana é uma semana meio crucial para a loja americana, porque ela pode muito bem ou testar a média até perder e voltar a subir. E tudo isso depende do gráfico diário, né? A gente tem que ver como é que vai ficar essa organização de candles aqui, se o papel vai tender realmente a cair, pode até armar um pivô aqui, ou então ele pode também voltar a subir, como por exemplo, ele pode chegar aqui, amanhã fazer um candle aqui, faz outro aqui, e aí o papel retoma a tendência de alta, né? Até porque se você tiver uma reversão aqui, né? Uma retomada de alta, a projeção disso aqui ultrapassa inclusive o topo, né? Esse topo de 19,60 aqui seria inclusive rompido só por essa figura aqui, né? Se isso aqui retomar um caminho de alta. Outro dado interessante é que Lame 3 está exatamente em cima do canal. Então a situação assim que eu vejo, né, que é de apostar em duas coisas. A gente pode estar vivendo uma situação de fundo, a pessoa que de repente vai ter a coragem de entrar numa operação aqui pode estar comprando no fundo de uma correção, ou pode também estar comprando no início de uma tendência de baixa. Porque se perder esse canal aqui, fechando abaixo, o papel tende a corrigir. Inclusive tem gap para fechar aqui, ó. Temos um gap aqui.
até para adiantar aqui mais ou menos quanto daria de perda. Pelo menos aí, ó, 3,8% para baixo, tá? Se contar que o objetivo mais plausível seria essa região aqui, até mesmo tem a média aqui, 15,33. Então, é preocupante. Eu vejo por um lado de preocupação com relação a ela perder essa tendência de alta. E por outro lado também isso pode ser, né? A gente não pode esquecer o lado positivo das coisas, porque tanta gente gosta de comprar no fundo. E se isso realmente for um suporte de realização, o papel pode voltar a subir para romper as outras máximas. E sabe lá onde é que isso vai parar, né? Outra coisa também interessante é que ela segue, né, um padrão de correção aí de média de 8%, 9%, olha aqui, 7%, 9%, 9,3%. Então ela ainda está dentro desse padrão de correção. Apesar disso ajudar para muita gente ser um dado meio que relevante, tudo isso eu estou analisando porque são pequenos detalhes aí que você às vezes acerta um fundo, acerta um topo e deixa de se aborrecer com o papel. Você perde um pouco mais de tempo, mas no final compensa. Então é isso aí. Meu alerta aí para lojas americanas, Lame 4, gente. Realmente tô acreditando muito que ela possa desencadear aí um processo de queda mais acentuado. Então ficar de olho, principalmente quem está comprado, quem comprou aqui, ficar de olho. Tem muito papel bom na bolsa aí para subir, para ficar no risco. É melhor pular do barco e pegar um barco mais bonito e mais certo.